esse lampejo de amor das atitudes que são capazes de proteger a convivência das intempéries da arrogância humana. Nisso reside o ponto capital dos desafios de nossos parceiros corajosos na semeadura a que foram convocados. São, assim como nós, incipientes na arte de descobrir as expressões imperceptíveis da prepotência em seus sentimentos, e o quanto elas perturbam a convivência. Há pessoas nesse grupo que agem como se fossem deuses, portadores exclusivos de visões que ninguém ainda adquiriu acerca das realidades imortais. Eis o desafio de quem sonda terrenos desconhecidos na vida dos espíritos e se fez depositário de revelações preciosas sobre a imortalidade. O tempo, porém, os amadurecerá para a tarefa que assumiram. Todos eles, juntos ou separados, têm o espiritismo na alma. Estão cansados de errar. Apenas não sabem ainda como materializar o bem tanto quanto deveriam. Devemos aprender a diferenciar os heróis da resistência moral dos campeões da virtude conquistada. Nossos irmãos resistem bravamente. Em suma, estamos em uma caminhada muito semelhante, que pode ser definida assim. Antes do espiritismo corríamos atrás de todas as imperfeições e hoje, apenas mudamos o curso da direção, corremos de todas as imperfeições. Nisso o GF é de uma lealdade ímpar e consciente. Jamais poderia supor que alguém tão comum como Demétrios carregasse tantas lutas a vencer, e pudesse ser instrumento de tantas luzes para o plano físico, falou Alene, devotada ceareira do Rio de Janeiro. O sol brilha no pântano, minha filha, essa é a lei do Criador. Somente em nós, tomados pela tirania do orgulho, fazemo-nos prepotentes ante as lutas alheias, expedindo rótulos e condenações, castigos e culpabilidade. Ai de nós, se não passarmos a conjugar o verbo tolerar todos os dias na conduta. Misericórdia e compaixão sempre e sempre. Incondicionalmente. A terra é uma prisão com detentos perigosos. Se quisermos correção e crescimento não há outra solução. Muita paciência, tolerância ativa e fraternidade legítima sem nada a esperar. Ouvindo suas explicações, Dona Modesta, revivi lembranças de meu grupo espírita na cidade de Campos. As experiências do GF tangenciam as necessidades de expressiva parcela de centros espíritas. Como é difícil ter uma amizade sincera, meu Deus! Quando na Terra, ocupava-me excessivamente em saber qual era o problema dos outros. E agora, sua fala, Dona Modesta, conduziu-me a uma angústia enorme em querer investigar qual a minha parcela de responsabilidade nesse assunto. O que fazemos, Dona Modesta, para que seja dessa forma? Deveríamos ser mais unidos, mais amigos e não conseguimos. Meu Deus, que angústia pensar nisso. O que acontece conosco, os espíritas, Dona Modesta? Onde vamos parar? Parece que mudamos muito pouco em relação aos velhos católicos que éramos. Vejo mais amizade real entre pessoas não espíritas, que perdem seu tempo com bagatelas do mundo, que entre nós, que fomos iluminados pelos ensinos espíritas. Que está faltando, Dona Modesta? Responda-me, pelo amor de Deus. Manifestou a companheira com aflição e espontaneidade. Sua angústia é muito pertinente, Alene. Angústia é o chamado da vida interior para novas descobertas sobre si mesmo. Um bom sinal. Respondendo à sua oportuna colocação, eu diria que tem faltado de tudo um pouco entre nós. Falta amor. Amor suficiente para que os raios da compaixão e do carinho possam varrer as sombras que teimam em ensandecer as nossas ações e, sobretudo, manter seca a fonte de afeto em nossos corações. Sem afeto, sem emoção, como amar? Uma vida sem emoção é uma rotina que retrata a falta de vício afetivo, brilho nos olhos e secura na palavra. Um radicalismo sem precedentes tem feito parte da atitude impensada de muitos aprendizes espíritas. Estabelece-se uma notória falta de habilidade para lidar com enfermidades morais de longo curso.
Um rigor inconveniente que cria o clima da cobrança, derrapando em vigilante conduta de destacar imperfeições. Daí surge o desrespeito e a invasão. Esse rigor vem dessa exagerada expectativa de uns para com os outros. Nesse contexto de exigências são alimentados os vermes exterminadores dos bons costumes, quais sejam o ciúme e a inveja, cujos focos principais poderão ser percebidos nos seguintes efeitos: desmotivação, rejeição, insegurança, decepção e disputa. E como tudo isso começou, Dona Modesta? Você tocou na alma do tema, Arlene. Tudo isso começou, minha filha, quando se concentrou mais atenção aos defeitos que aos valores na relação de uns com os outros. Basta que paremos um minuto para examinar mentalmente o defeito de alguém e nossos sentimentos se alteram, motivando condutas e decisões, escolhas e palavras. Quando nos sentimos à vontade para julgar, consequentemente, fixamos a mente em algum ponto de vista sobre a conduta de alguém. Não existe julgamento indulgente. Se julgarmos, foi abolida a indulgência. Quando estacionamos o pensamento nesse minutinho de concentração para sentenciar alguém, a nossa língua começa a coçar. Não resistimos, comumente, ao apelo de destacar as doenças do outro. Essa é a causa dessa rede vibratória de mágoas e insatisfações do grupo. Como dizem os homens, cutucaram feridas e não sabem como tratá-las. Nossa equipe espiritual tem lhes estimulado a franqueza, pois ser cuidadoso com o mundo íntimo do semelhante não pode significar omissão. Contudo, nossos irmãos do GEF, eu que os analiso com muita complacência no coração por todos eles, são muito impacientes, apressados, ansiosos e indisciplinados. A indulgência é a conduta de amor diante de erros e imperfeições que aferimos no próximo ou em nós mesmos. Esperamos demais uns dos outros e não somos severos para conosco. No caso do GEF, nossos irmãos são bem austeros consigo mesmos, mas não sabem como ser benevolentes com o próximo. Ferem a pretexto de ser francos. Ofendem a pretexto de desiludir. São insensatos e não toleram, a pretexto de não perderem a oportunidade de corrigir. A senhora, que tem acompanhado tudo isso, dia após dia, como resumiria toda a experiência do GF? Ausência de maturidade do senso moral. A conduta de nossos irmãos em nada difere das lutas mais acirradas para as quais nossa equipe espiritual chamou a atenção da comunidade espírita por meio das inspiradas obras de Irmã Clarice. Sabem muito, viram muito e renovaram escassamente seu modo de sentir e agir. Em se tratando deste tema, o Evangelho é claro. A incomparável parábola do bom samaritano é o retrato de nossa condição espiritual na figura do sacerdote e do levita. Sabem muito e nada fazem para socorrer o homem caído e assaltado. Após a resposta a Lene, um senhor septuagenário levantou-se, cruzou as mãos na altura da cintura, e disse de chofre com certa ansiedade na fala: "Continuo achando a senhora e sua equipe muito condescendente, Dona Modesta. Posso saber a razão?" Perguntei calmamente, já habituada a esses trâmites. Para mim, Demétrios e esse GF são os falsos e adúlteros da doutrina espírita. Por qual razão meu irmão diz isso? Não é a primeira vez que os acompanho. Já lhes conheço a intenção. Qual seu nome, meu irmão, e com qual caravana veio? Não vim com nenhuma caravana. Tenho meus próprios pensamentos e faço parte de outra sociedade espírita. Meu nome é Rudá. Já havia percebido algo diferente na vibração de nosso irmão durante o diálogo edificante. Sua fala causou estranheza e pavor em alguns presentes. Mantive-me serena, pois sua história já era de meu conhecimento na rotina do GF. Pois não, Rudá, seja bem-vindo ao diálogo. Por qual razão se refere dessa forma ao GF? Tenho um filho, seu nome é Roberto, e passa momentos de grande dor no plano físico. Depois de muito esforço, consegui,
com a ajuda de bons amigos, levá-lo ao GEF com esperanças de conforto. Qual não foi minha decepção, porque presenciei mais do que devia. Ocupado com a dor de meu ente querido, fui tomado pela desagradável surpresa de cenas de maledicência e ciúme envolvendo meu próprio filho. Intrigado com aquilo, segui meu ímpeto de acompanhar a pessoa em questão até o seu lar, pertencente ao quadro de dirigentes do GEF. No trajeto, ouvi palavras de preferência afetiva, despudor e manifesta prepotência acerca do problema de Roberto. Depois de fazer-lhe o atendimento fraterno, a referida dirigente colocou no ar, em público, as lutas de meu filho. Ele, por sua vez, nem sequer imagina o que o cerca. Que casa espírita é essa? A intimidade é alvo de fofocas e, no rolar dos meses, chegou a constituir uma disputa afetiva de fãs apaixonadas. Não olharam como deviam para as necessidades profundas de meu filho. Não sabem de seu drama real. Tudo que aqui ouvi é muito condescendente. Por que, Ruda? Porque esse grupo é mais prepotente do que foi aqui exposto. Sem perceber, eu que buscava ajuda para um ente amado, passei a ter mais um problema para gerenciar. Minha revolta por conhecer o desrespeito na postura do GEF. Eles não só se desrespeitam, Dona Modesta, como são invasores do mundo alheio de quem frequenta a casa. E como está Roberto? Graças à sensibilidade de uma pessoa que pouco frequenta o grupo, ele tem encontrado um campo de pacificação em suas dores. Achou alguém para o distrair no terreno do afeto. E o que o senhor esperava? Que ele fosse esclarecido. Não posso discordar quanto à sua colocação sobre a invigilância da quebra de sigilo em assuntos da alma. Nós mesmos já presenciamos episódios semelhantes por lá. Em nenhum deles, todavia, deixou de haver o arrefecimento do sofrimento de quem recorreu às tarefas. Há quem cuide disso no GEF. O senhor conhece o professor Cícero? Já falei com ele. Ele me disse o mesmo que a senhora. Então, o que o senhor pretende com sua colocação? Dizer que há muita falsidade nesse grupo. E acha que assim nos ajuda? Talvez a senhora e sua equipe devam ser mais duros com eles. Meu irmão, veja bem, afora seu sincero desejo de ser útil, o que tenho a lhe dizer é que a única postura que não tem cabimento nessa história é a dureza. Acabamos de deixar isso claro na conversa. O julgamento promove o radicalismo pelo preconceito que alimenta. O núcleo moral desse grupo é a cobrança, um reflexo da arrogância humana. De nossa parte, se houver mais severidade, e fui interrompida por Rudá. Mas a senhora não tem se manifestado no grupo com atitudes rigorosas e exigentes. Aliás, será que se lembra do que me disse um dia desses lá no grupo? O que foi que eu disse? Aqui só mesmo muita firmeza para dar conta dessa ralé. Meu irmão, agora percebo melhor o seu drama. Jamais o tinha visto no GEF em meio às multidões que se valem da tarefa. Para mim, que eu me recorde, encontramo-nos pela primeira vez. Então a senhora deve estar com algum problema de memória. Não tem 2 ou 3 semanas esse nosso encontro. Acredito muito mais que o senhor esteve com um de meus clones, supondo falar comigo. Clones? Sim, senhor. Essa tem sido uma experiência comum naquela casa, depois dessa malquerença que se instalou entre os membros. Todos os dias sou substituída por mentes brilhantes, ou seja, espíritos que dominam a arte de mutação da forma pirra espiritual. Adoram clonar principalmente a nós que fazemos parte da rotina do GEF. Professor Cícero, Inácio Ferreira, Irmão Ferreira e outros tantos são clonados. E causam perturbação e mentira. A senhora deve estar galhofando. Acha mesmo? Então veja isso, não tive alternativa em face do ambiente que se formou. Ali mesmo, na frente de todos os presentes, exerci a mutação mental de meu rosto para o rosto da dirigente referida pelo Sr. Rudá.
Não fosse pelo consistente clima de aprendizado entre todos, não lançaria mão desse recurso didático. Judá, porém, é o Tomé das fileiras evangélicas. Precisava da lição para acordar. Na verdade, ele estava sendo vítima do assédio inteligente de diversas entidades que formaram uma sociedade espírita para combater o GF. Judá ficou atônito. Era um homem bom, apenas equivocado em suas percepções. Estava sendo usado. Sentiu-se nitidamente mal e assustado diante de minha atitude. Aproveitei para injetar-lhe durante a transfiguração uma energia que opera instantaneamente a reprogramação mental da hipnose. Cooperadores atentos de minha equipe se postaram por detrás dele, aplicando passes longitudinais. Ele, claramente, esmoecia. Ficou lívido. A pele se transmutou em amarelo. Amparado pelos enfermeiros, foi transportado até um sofá próximo. Seu grupo já estava apreensivo em relação às lutas do GF, as perspectivas ali ampliadas sobre clonagem perispiritual, mistificação e a estranha sociedade espírita de que participa Judá, causaram ainda mais curiosidade em todos. Percebendo a extensão dos anseios nobres de todo o grupo, propus: amigos, como vocês ficarão mais alguns dias para acompanhar a rotina do GF, gostaria de lhes propor um encontro amanhã, segunda-feira, bem cedo, nas dependências da casa. Teremos mais tempo para detalhes amanhã? Perguntou um dos aprendizes. Quero lhes propor algumas horas de encontro para narrar uma história. Somente lançando o olhar sobre a trajetória reencarnatória compreenderemos melhor os conflitos desse instante no GF. Apresentando-lhes alguns lances pretéritos, vocês poderão inferir sobre a natureza dos testemunhos de todos nós que amamos a Jesus e não conseguimos, ainda, ser-lhe fiel nas atitudes. Depois disso, creio que não restarão muitas perguntas ou detalhes, e sim trabalho. Muito trabalho a fazer. Quando examinamos aqui alguns retalhos da experiência do GF, por meio das oportunas questões expostas, de longe arranhamos as raízes dos motivos ocultos e profundos para tantas dores e conflitos. Quem vê Demétrios em seus conflitos de agora, não tem noção das raízes que se alongam em tempos idos. Essa medida será muito instrutiva e educativa para juizar porque a compaixão é a única ética capaz de promover a união e a concórdia. Além do que, essa história poderá nos auxiliar a rever qual a nossa verdadeira condição evolutiva como espíritas. Quem sabe, conhecendo um pouco mais de Demétrios e do GF, encontremos fortes apelos na intimidade do coração que nos auxiliem a dilacerar as velhas ilusões de grandeza e importância pessoal. Vocês concordam com a proposta? Todos acenaram positivamente, demonstrando ansiedade pela oportunidade. No dia seguinte, conforme combinado, lá nos encontramos nas dependências do GF para narrar a história a seguir. Fizemos uma prece e comecei dizendo: tudo começou em uma manhã de 1936. Capítulo 2. Ataques espirituais ao Sanatório Espírita de Uberaba em 1936. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Item 18. Catarina. Catarina. Acorde sua infame. Seu dia chegou, sua déspota. Seu próprio filho vai extingui-la. Acorde, Catarina. Não é um pesadelo, sua víbora. Sua vida na carne acabou. Você ficará louca e será nossa novamente. Devedor insolvente. Seu reinado acabou e seu trono será nosso. Corri o ano bom de 1936. O dia amanheceu penumbroso para mim, depois de uma noite agitada por sonhos cruéis. Cenas de hostilidade e impiedade tomaram conta de minhas lembranças ao acordar. Uberaba parecia outra cidade naquela manhã.
O pressentimento de que algo desastroso ocorreria dominava meus pensamentos com insistência. Logo pensei nos filhos e na saúde. Durante os sonhos, acusavam-me de assassino e prometiam queimar-me viva. Muitos gritos e lamentos angustiantes ainda estavam na minha memória consciente depois que despertei. Ouvia claramente alguns nomes, como Catarina e Carlos, como se tivessem cometido uma desmedida crueldade. Naquele dia, cumprimentavam-me na rua a caminho do sanatório. A mente, porém, vagueava, longínquamente, como se buscasse não sei o que, sem coordenar os raciocínios. Sentia-me em clima de pressão espiritual que não me permitia melhor clareza sobre o acontecimento. Ansiava por chegar logo ao encontro de Inácio no sanatório, com quem sempre dividia as angústias dessa natureza. Eu contava meus 35 janeiros. Corriam os primeiros anos de existência do Sanatório Espírita de Uberaba, fundado em 31 de dezembro de 1933. A ação dos adversários do bem para nos tirar crédito perante a sociedade era intensificada com base nos preconceitos. Diziam, é uma louca, onde já se viu uma mulher dirigindo um hospital. Pobre do marido, vai ter de interná-la no próprio hospital. Meu pai, João Modesto, muito respeitado na cidade, era quem enfrentava o clero, que se interessava mais por seu dinheiro que pelas suas ideias como espírita confesso. Não vi a hora de alcançar o sanatório. O major, como era conhecido meu marido, levara-me até a porta ciente de que eu não me encontrava no meu melhor dia. Logo na chegada, encontrei quem mais ansiava. Inácio, vem à minha sala, falei com ansiedade. Já vi que a senhora não está com o juízo no lugar. Nem imagina o quanto. Inácio Ferreira, a esse tempo, na casa de seus 32 janeiros, já havia assumido a direção clínica do sanatório. Iniciava suas primeiras atividades profissionais como psiquiatra com total isenção de preconceitos. O que a senhora percebe? Indagou-me Inácio. Sinto-me queimada. O corpo arde. Vejo fogo, muito fogo. Como se o hospital estivesse em chamas. Sonhei a noite inteira com crueldades. Alguém me chamava pelo nome Catarina. Será? Sim, ele novamente. Sinto-lhe a presença. Matias está novamente atacando a casa. Estava tão sossegado nos últimos meses. Certamente preparava alguma para o sanatório. Mal terminei a frase e chegou um enfermeiro com a notícia. Dona Modesta, precisamos da senhora urgente na ala 2. Egídio apronta-se para se suicidar. Chama pela senhora o tempo todo e diz que precisa purificá-la das marcas do demônio. Infelizmente, ele burlou a vigilância e pegou um frasco de álcool e fósforo. A caminho do quarto de Egídio, através da vidência no espaço, pude ver no plano invisível que 3 homens se enroscavam no corpo do paciente como eras no tronco de uma árvore. Vampirizadores que sugeriam a ideia da minha cena como espírita. Quando lá chegamos, entrei no quarto quase totalmente tomada por ideias estranhas à minha condição de espírita. Sem tempo para pensar, manifestei. Salve Jesus, Egídio. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Dona Modesta, respondeu em seu típico palavreado. Então a senhora já se converteu? Glória a Deus, aleluia. Sou-te grato pela graça. Ó Pai. Aleluia. Aleluia. Do que trata essa atitude, Egídio? Estava pronto para batizá-la em Cristo, veja, e mostrou uma enorme garrafa de combustível e fósforo. Livrá-la dessa peçonha do demônio que a tomou e a todo esse sanatório. O Senhor iria me queimar para libertar? Isso mesmo, Dona Modesta, isso mesmo. Não haveria dor nem ranger de dentes, o filho das trevas seria queimado e a senhora liberta. Fico feliz com sua conversão. A qual igreja a senhora vai? Passe-me primeiro seus instrumentos de purificação, e depois falamos.
Uma cena estarrecedora passou a se desenrolar a partir desse momento. Os vampirizadores, percebendo o insucesso de seus alvitres enfermiços, passaram a induzir a mente do obsesso a jogar em si mesmo a substância comburente a título de sacrifício pela libertação total do sanatório. Não darei, não. Vou fazer o meu holocausto pela suprema libertação deste lugar. Era o desejo dos agressores desencarnados causarem um escândalo na cidade. Você vai ao encontro de Deus, diziam as vozes na mente daquele psicótico e piromano. Vou ao encontro de Deus, repetia ele com perfeita filtragem. Largue esse material, Egídio. Jamais. Preciso livrar-me de todo o pecado pelo bem deste lugar, que está tomado pela peçonha do inferno. É o meu testemunho de salvação. Tenho fé que Deus dará resistência e impedirá a queimação. É o que te peço, meu senhor, dizia em voz altíssima, com os olhos esbugalhados e os lábios tomados por abundante dose de baba. Egídio, devolva-me isso agora. Falei com energia e com o pensamento ligado em Eurípides. É com a fé abundante desse teu filho pecador que o líquido foi derramado por todo o corpo. Quando se preparava para acender, percebi, pela vidência, que amigos espirituais atentos encostaram um pequeno aparelho manual em cada um dos 3 vampirizadores. Eles perderam o sentido. Eram eletrochoques que repercutiram sobre a mente de Egídio que, por sua vez, entrou em convulsão epiléptica. Imediatamente, Inácio, que a tudo acompanhava, chamou os enfermeiros para sedá-lo, após a crise. Como está a senhora? Perguntou o enfermeiro, trazendo-me uma cadeira para acomodar. O coração quase pulou para fora. Esse é um caso de esquizofrenia seguida de delírio místico, diagnosticou Inácio, que se alegrava em mostrar seus conhecimentos do médico recém-formado. Assediado pelos discípulos de Matias, acresci. A senhora tem mais alguma percepção? Escuto tiros e gritos fora do sanatório. Meu Deus, o que foi, dona Modesta? Vejo Matias. Aqui dentro. Não. Está estirado na rua e muito machucado. Alguns padioleiros o recolhem. São amigos? Sim. São amigos de Eurípides. Sabe para onde vão levá-lo? Ao porão. Então já sei a razão. A mediúnica de hoje à noite. Será uma bênção, dona Modesta, se for esse o objetivo. Vamos aguardar. Ao trabalho. Temos muito o que fazer pelos doentes da casa. Aquela cena de Matias caído não me saiu da tela mental. Quase não acreditei no que vi. Hematomas e estrias de ferimento com sangramento causado por alguma lâmina fina no corpo de Matias. Jamais imaginei que um dia me depararia com semelhante cena na vida espiritual. Ele foi esfaqueado por seus ascendentes por não ter atingido o objetivo, isto é, provocar um escândalo de graves proporções dentro do sanatório. Além da dor física, uma triste dor moral assediava-me pelos vínculos que guardava com ele. Seu coração tinha ódio e eu sabia por quê. Durante todo aquele dia fiquei refém de uma indisposição incomum. Dores pelo corpo e humor alterado. Tudo me irritava. Cansava com facilidade. Matias havia sido levado ao porão, local no astral nas dependências do hospital onde eram acolhidas entidades socorridas que se comunicariam em nossa mediúnica realizada dentro do próprio sanatório. No fim da tarde, antes de me retirar para um banho e refazimento no lar, Inácio me abordou. Dona Modesta, a senhora, Inácio, posso lhe fazer um pedido? Claro, chame-me apenas por Modesta. Mas, companheiro, pelas coisas que vi recentemente, creio que temos uma longa caminhada pela frente. Precisaremos de muita intimidade fraterna e transparência em nossos laços, a fim de não sermos mal interpretados. Posso saber com mais detalhes o que a senhora viu? Lá vem você com a senhora. Vou me acostumar. Modesta? Ficou bem melhor assim.
Interpreto a vinda de Matias como o recomeço de um longo resgate, Inácio. Assim me disse Eurípedes Barçanufo. Resgate. Acha mesmo que veio aqui apenas para virar diretor de hospital e fazer carreira? Tinha esse sonho. Parece que não é o sonho do Cristo para nós. Modesta, quem foi esse Matias? Apesar de seus vários ataques a essa casa, percebo que o trata com afeto. E algum conhecido? Você me deu detalhes acerca dessa criatura. Matias era um jovem camponês das redondezas de Uberaba. Filho bastardo de um rico fazendeiro que não assumiu a paternidade por motivos óbvios. Quem é o pai? Leandro Serra. Inácio expressou-se surpreso por conhecer o caráter da pessoa em questão. Certa feita, o senhor Leandro, tocado pelos ensinos do Espiritismo, procurou-me, já que era amigo de meu pai e sabia da ligação de nossa família com a doutrina. Ele me confessou o segredo com humildade e pediu ajuda. Estava tomado pela culpa, após conhecer os princípios espíritas. Engravidou a serviçal Conceição em sua fazenda. Para evitar o escândalo, despediu-a sob severas ameaças. Prometeu, no máximo, uma nova colocação em distrito próximo, e assim o fez. A mãe, após alguns meses de estadia na nova cidade, morreu de desgosto em terrível tragédia. Suicidou-se. O rapaz, a essa época do pedido de Leandro, tinha pouco menos de 20 anos e estava totalmente demente, mal conseguia empunhar uma enxada. Matias era o nome do jovem. Leandro pediu-me uma consulta espiritual. O filho estava em obsessão grave e havia sido preso na pequena delegacia de Araguari, diante da algazarra que vinha aprontando sob efeito da loucura. Com alguns acordos, conseguimos trazer Matias para Uberaba. Os espíritos que o assediavam eram velhos companheiros de uma associação da maldade. Com algumas reuniões, ele estava lúcido e auxiliando nas tarefas rotineiras do ponto Bezerra de Menezes. Tomou-se de amores por mim. Através de boatos da infância veio a saber que seu pai era um homem rico. Como não conheceu a mãe, por motivos que só a reencarnação explica, supunha que eu era a mãe que voltou para ampará-lo. Ele se adaptou em Uberaba e tinha carinho e respeito pela minha família. Leandro, sem assumir sua paternidade, aproximou-se cautelosamente do jovem, vindo, com o tempo, a se render em amores por ele. Adotou e cuidou de seu futuro. Matias não conseguia se esquecer de mim. Vinha até o ponto participar das atividades assistenciais. Seu intuito era me ver. Foram anos assim. Até que, em certa ocasião, foi novamente assediado pela falange mordaz. Debaixo de intensa pressão, começou a me acusar dizendo que eu era a mãe dele e que eu não queria assumir por vergonha. Espalhou boatos pela cidade. E do amor saltou para o ódio. Tinha absoluta certeza de que era meu filho, e cada dia mais intensificava tal crença. Minha família passou por alguns inconvenientes com o assunto. Já não éramos bem vistos na cidade por sermos espíritas. Agora então, pedi ajuda a Eurípedes, e ele me recomendou oração. Contou-me que Matias havia sido resgatado por sua mediunidade em Sacramento pelos idos dos anos de 1900. Dr. Bezerra, por sua vez, nas comunicações mediúnicas em nossas sessões, pedia amparo incondicional para o jovem. Infelizmente, sua perturbação atraiu-lhe o pior. Matias foi assassinado em dezembro de 1929. Até hoje não se sabe por quem. Envolveu-se em alguma trama afetiva. Passados 3 meses de seu desencarne, começou novamente a perseguição. Após uma reunião na qual minha família tomou decisões cruciais pela construção do Sanatório Espírita de Uberaba, em maio de 1931, quando saíamos, ouvi alguém gritar: "Este hospital será para internar minha mãe, que vai enlouquecer." Era Matias, que havia regressado à posta que deixara nas hordas da maldade dos dragões, antes de reencarnar.
Apresentava-se todo paramentado e prometia vingança por não assumi-lo como filho. Desde então, e agora mais intensamente, vemos que ele tenta cumprir o prometido. Meu Deus! Exclamou Inácio. Tenho um amor especial por ele, Inácio, e deixei correr um filete de lágrimas. Farei tudo para ajudá-lo. Sinto que lhe cobra algo justo, que o tempo não conseguiu anular na feira das reencarnações. Conte comigo, Modesta. Tratamos os loucos daqui, por que não cuidar dos de lá, não é mesmo? Capítulo 3. Socorrendo o ex-dragão Matias e dialogando com Eurípides Barçanufo. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 13:19. O dia passou no relógio, mas estacionou em minha mente. A conversa com Inácio trouxe-me sensações estranhas, que acentuavam meu mal-estar. Tivemos muitas outras situações imprevisíveis naquele dia tormentoso. Os ataques espirituais pioraram na véspera da reunião mediúnica, faltando ainda 2 horas para seu início. A falange de Matias procurava insistentemente por ele. Sentia-me ligada a lugares de pavor que ignorava sua localização. Durante a tarde, Inácio e eu fizemos preces continuadas por recomendação de Eurípides Barçanufo, que me orientou se tratar de um dia muito especial em nosso aprendizado. Quanto mais se aproximava o instante da mediúnica, mais se intensificavam as reações psíquicas, emocionais e, igualmente, as pressões espirituais. Após oração e rápida leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, iniciamos a tarefa. As luzes permaneciam acesas. Em muito diferiam as características em relação às atuais atividades de intercâmbio espiritual. Somente após o surgimento da magistral obra Desobsessão, de André Luiz, na década de 60, muitas mudanças foram inseridas no contexto de tais atividades. Matias chegou semiconsciente, em uma maca, trazido pela amiga espiritual Clarice, que, já neste tempo, servia ao bem em comunhão com a equipe de Eurípides Barçanufo. Minha vidência expandiu-se naturalmente e pude perceber seu estado. Estava cianótico. Apredei-me. Sua pele, da altura do tórax até o abdômen, era como a pele de um réptil. Gomos diversos de cor verde escuro, muito lisos, duros e com leves saliências. Ele estava apenas com um pequeno saiote de tecido elástico. Nos braços, trazia um brasão de ouro, esculpido em formas curvas, fechavam com um símbolo contendo o dragão, em pequena rodela com 2 machados acima do brasão. No dedo um anel de igual expressão. O conjunto parecia um uniforme da Brigada Romana das Legiões. Ressonava agitado. Chumaços de algodão foram colocados em suas narinas para deter um líquido viscoso que escorria, devido às abusivas técnicas mentais de soltar fogo pelas ventas. Trazia uma larga ferida no lado esquerdo da cabeça de aproximadamente 10 centímetros, já suturada, resultante das rixas daquele dia em frente ao sanatório. Os olhos, embora fechados, permitiam perceber as órbitas em constantes movimentos involuntários, um frenesi por baixo da pálpebra. Vez por outra, os abria e fechava. Eram completamente cor de sangue com uma íris pequenina. A modificação perispiritual era de impressionar. Qualquer pessoa menos experiente, ao ver Matias, diria que se tratava de uma maquiagem. Uma fantasia muito bem feita de um réptil. Os dedos muito alongados eram tomados por volumosos pelos. O mesmo ocorrendo com as pernas. O porte físico lembrava o de um guerreiro romano, alto e com a larga caixa torácica. A cabeça raspada tinha 2 insígnias na nuca que recordavam símbolos romanos, e a testa sinuosa remetia-nos aos velhos ancestrais símios. 3 barbatanas salientes ornavam o alto da cabeça. Em quase nada recordava o menino simples e franzino da roça que havia conhecido alguns anos antes. O rosto nos fazia lembrar Matias, quanto ao mais.
Clarice cuidava com desvelo da entidade. Seu quadro mental inspirava cuidados. Não poderia recobrar a consciência de súbito. Ele se remexia em espasmos involuntários a ponto de quase cair da maca. Vimos, então, o grupo de enfermeiros acomodá-lo mais confortavelmente para que ficasse de lado. Foi então que tive a surpresa de ver uma cauda maleável qual fosse de plástico, que saía da altura do cóccix e se apoiava sobre as nádegas. Matias a mexia causando-me uma estranha sensação, que a custo contive. A cauda era uma extensão do chakra de vácuo, um pequeno nadi no cóccix que, ao longo da evolução, vem se tornando muito potente e funciona como chakra mais ligado às energias grosseiras. Uma verdadeira antena emissora e transformadora de forças telúricas. Entretanto, os pés sofreram metamorfose incomparável. De fato, em nada recordavam a anatomia humana. Eram patas com 3 apêndices, dedos gordos com unhas afiadas como garras de águia. No geral, o corpo de Matias apresentava uma temperatura elevada, perto de 42 graus. Pressão sanguínea fora dos padrões humanos, em torno de 18/9. Tubos diversos ligavam seu corpo a aparelhos muito similares aos atuais balões de oxigênio. Eram depósitos de forças vitais. Não fosse isso, o simples fato de identificar pela vidência um dragão em estado de liberdade, seríamos automaticamente vampirizados, com danos à saúde física. Os dragões, conquanto essa anatomia aparentemente imobilizante, são muito ágeis, violentos e muito resistentes à dor, apresentando uma fisiologia perispiritual predatória capaz de consumir a energia de qualquer fonte, causando desorganização energética onde estiverem. São de estatura elevada e corpo atlético. Alguns chegam a medir, em estado habitual, até 2,50 m. Seu estado mental transmitia uma incômoda sensação de vazio, de não existir. Como se houvesse um buraco no lugar do coração. O sentimento mais conhecido que tinha como referência era a tristeza, entretanto, havia algo pior ainda. Era algo que imobilizava, estimulava a vontade de deitar eternamente. Os pensamentos, desencontrados e sem nexo, não completavam nenhum raciocínio. Definir esse quadro como loucura seria incompleto. Como fossem abundantes gotas de suor, escorria ao longo da cabeça uma matéria nauseante de cor verde lodo derramando-se sobre os lençóis da maca. Era a matéria da loucura sem referências, os fluidos da perturbação e da desarmonia consciencial. Propositadamente, Clarice orientou-me a investigar detalhes da situação externa e interna de Matias. Logo a seguir, passei a descrição a Inácio e a outros amigos que conduziam a reunião. Modesta. Pergunte ao Sr. Eurípedes o que podemos fazer, ponderou Inácio. Ele me diz que estão preparando Matias para o diálogo. Eu sairei do corpo e você conduz com firmeza. Ajude-me a não permitir a incorporação total, pois ele está muito fraco. Qualquer agitação lhe fará mal. Fora da matéria, Clarice, com carinho, aproximou-me do doente. Assentei em uma cadeira e encostamos testa a testa. Ele tomou um choque e começou a recobrar a consciência com percepção do ambiente físico. O contato com meu corpo perispiritual restabelecia algumas de suas funções. Quem são vocês? Indagou. Somos amigos, respondeu Inácio. Ah, então veja se não é o doutor da loucura, expressou com dificuldade. Sou Inácio Ferreira, do Sanatório Espírita de Uberaba. Eu sei quem é você, maldito. Um louco com pose de sadio, não posso contestar, Matias. Então sabe com quem está falando? Claro que sei. Onde está a megeira da minha mãe? A tal Modesta, que de modesta só tem o nome. Uma falsa que tem vergonha do próprio filho. Você falha por ela. É uma mentira. Você falha por ela. Deve ser um sonho. Que medicação me aplicou, doutor D? Onde está minha mãe? Onde está Modesta? Falou aos berros.
Acha que também estou louco? Não é seu ver-me. Quero falar com ela agora. Quero dizer-lhe umas verdades. Aí. Que é isso? Que dor é essa na cabeça? Matias sentiu um mal súbito ao tentar se levantar da maca. Matias, você está muito machucado e fraco. Procure fazer o mínimo de esforço. Quem sabe pode conversar comigo. Temos quase a mesma idade. Fale-me de você. Posso lhe fazer uma pergunta? Inácio, como de costume, conversava com a entidade como se falasse com um encanado, modo típico de conduzir suas atividades espirituais. Você é doutor em o que sou? Um camponês infeliz e agora sem o que fazer. Nem mesmo no inferno me querem por lá. Não consigo mais ser um dragão. Por que você nos ataca no sanatório? Foi alguém que mandou. Que lhe fizemos de pior? Doutorzinho de nada. Acaso não sabe sobre a Modesta? Quem te disse que ela é sua mãe? Eu tenho certeza de que é. Não é. A história é muito diferente do que você imagina ou contaram. Nós sabemos quem é seu pai e mãe verdadeiros. É mesmo, doutorzinho. Será o senhor meu pai? Será? Está perdendo seu tempo, Matias. Modesta e eu sabemos bem sobre a sua vida. Vida que, diga-se de passagem, foi muito cruel com você, mas ninguém passa por dores sem motivo. Eu fui um ingênuo, doutor. Uma criança a ninguém. Abandonado pela vida, pelos pais, pela sorte. Só mesmo o demônio lembrou-se de mim. Deu-me sossego. Aplacou minha dor. Ilusão, Matias. Pura ilusão. Veja seu estado. Animalizou-se. Isso assusta, doutor. Acaso acha que seus loucos deste sanatório ao sair do corpo são mais estéticos? Você tem razão. Não discuto os meus loucos, mas você. Por que se preocupa comigo? Acaso está com culpas, doutor? Será um pai arrependido que largou o filho? É essa a sua culpa, seu desertor. Engano seu, Matias. Só lhe quero bem pelo ideal que abracei junto ao espiritismo cristão. Esse ódio que sinto pela minha mãe. Aí, se Deus me ouve, aplaca meu ser. Eu não quero existir, mate-me, Deus, por favor, ou então deixe-me acabar com ela. Matias silenciou por um minuto. Alterando sua fisionomia e remexendo-se de forma inquieta, continuou sua fala. Minha mãe. Eu te amo e te odeio a um só tempo. Matias entrou em uma convulsão profunda e perdeu os sentidos novamente. Modesta, chamou-me Inácio. Volte à matéria. Está me ouvindo? Estou sim, Inácio, exclamei aos prantos. Tenha calma, Modesta, tome o lenço. Após alguns instantes de refazimento e usando a imposição de mãos sobre a cabeça, conforme orientações recebidas de Eurípides, eu estava melhor, embora ainda muito emotiva. A comunicação mediúnica breve pareceu-me uma eternidade. Que aconteceu durante o transe, Modesta? Comecei a entender a razão de Matias pensar que sou sua mãe. Vi cenas de um tempo histórico. Podemos saber mais detalhes? Creio que não serei eu quem vai esclarecer. E, alterando a fisionomia e a voz, com naturalidade, passei a psicofonar Eurípides Barçanufo. Meus filhos, paz e esperança na alma. Na vida nada é improviso. A semeadura obedece à ordem natural. Primeiro o plantio. Depois a colheita. Eis o instante de revelações inadiáveis. Desde a vinda do Cristo à Terra, o inferno regurgita seus últimos estertores. Ainda assim, a faina do mal é patente, grotesca. Mesmo na agonia, não desistem de dominar. Após a crucificação do Senhor, iniciou-se o aprisionamento da mensagem do Evangelho nas celas do dogmatismo e da formalidade. O pai do mal, representando legiões de famanazes da crueldade, decretou o período das trevas no mundo. A Idade Média, nascida com o declínio do Império Romano,
Inaugurou uma fase de 1000 anos de escuridão nos roteiros espirituais do planeta. A ordem era não permitir o renascimento na carne. Processos tecnológicos avançadíssimos e ignorados no mundo físico até hoje foram desenvolvidos no intuito de criar a não-vida. Com uma população reencarnada em números perfeitamente controláveis, as legiões da maldade estabeleceram o tempo negro da humanidade. Controle total no intuito de revidar a vinda de Jesus ao solo terreno. Primeiro manietaram-lhe a mensagem nas masmorras da instituição formalizada e dogmática. Em seguida, fincaram alicerces para o domínio cultural, mental e espiritual. As algemas da culpa nunca foram tão insufladas. Com esse sentimento construíram o mais amplo cárcere de todos os tempos na psicosfera da velha Europa, mantendo almas escravas na erraticidade e evitando o reencarne. Pátios de dor e loucura avolumaram-se consideravelmente em nosso plano. Dante Alighieri chegou a ponto de mapear o inferno em suas noturnas incursões. Não é sem razão conhecida como o período das trevas essa faixa cronológica da história terrena. Bilhões de almas cativas e sob controle ferrenho das falanges perversas. O pai do mal chegou a decretar sua vitória quando o papado oficializou a Inquisição em pleno século XII. Jesus, entretanto, programava um novo tempo. A Renascença, a Reforma, o Iluminismo, a extinção do teocentrismo foram alguns dos movimentos culturais e políticos que arejaram o ambiente sufocante da Idade Média. Mais tarde, o Espiritismo, a ciência e a renovação da ideia de Deus no mundo viriam detonar a Era Nova, na qual o Cristo, em contraposição aos prognósticos mais sombrios, deixava claro seu governo amoroso e sábio. Os últimos 500 anos do planeta podem ser considerados a fase do escoadouro. Uma dilatada infecção no ecossistema da Terra está sendo drenada para a matéria. O renascimento em massa. Com a chegada da indústria, o homem amplia seu campo de conforto e cuidados. O século XX será o tempo da limpeza. A reencarnação será o antibiótico contra as velhas doenças morais encasteladas nos pátios da maldade. A culpa assumiu forma física e chamou-se loucura, infelicidade, vazio, obsessão, malformações, tumor, escabiose psíquica, karmas de vários teores. Fazemos parte deste cenário de lutas e dores. Aguardam-nos momentos decisivos na caminhada espiritual. Preparamo-nos no presente criando o futuro. E esse futuro, para nós, chegou. Somos um grupo enorme de almas que assumiram graves compromissos com a mensagem cristã. A França do século XVI foi o palco do primeiro passo em direção ao remorso para milhões de seres. A chegada de Matias a essa casa é o início de um trabalho que vai durar pelo menos 2 séculos de intenso labor pelo bem. O destino deste grupo é resgate e educação, em face das responsabilidades assumidas outrora. O Sanatório Espírita de Uberaba é o embrião de uma quitação da insana noite de São Bartolomeu, em 24 de agosto de 1572, em Paris. Nossa equipe trabalhará pelo erguimento de nossas próprias consciências à luz do Evangelho. Matias é um espírito retirado dos charcos mais miseráveis do submundo debaixo de um lampejo de arrependimento. Reencarna quase louco na família Valois, que foi o eixo sob o qual toda a trama de perversidade tomou conta de Paris naquela noite. Adotou o nome de Carlos. Os Valois, ensandecidos com o poder, arquitetaram a referida tragédia religiosa em fins da Idade Média. De lá para cá, o mesmo grupo de vínculos vem tecendo sua fieira espiritual para o recomeço. Pouco a pouco se reúnem almas que ontem se comprometeram com sádicos planos contra a mensagem do amor. Esse foi o fim de uma curva de declínio de um grande número de corações pertencentes às hostes dos dragões. Grupo esse que, pelo menos há 1500 anos, perpetra a maldade nos mais conhecidos episódios de sangue da história, depois da passagem do Mestre de Nazaré. Assim se encontra quase toda a população do planeta.
O século XX será o tempo do escoadouro de dores. Pesa na psicosfera uma nuvem densa por demais para que a chuva da misericórdia celeste alcance os homens tanto quanto necessitam. É necessário extingui-la. Uma hecatombe de proporções gigantescas avizinha-se nos próximos 10 anos. Em 1945 teremos o aceleramento da deportação, inevitavelmente. É necessário explodir essa pesada carapaça vibratória que perturba o ambiente terreno. Um influente líder da raça ariana será responsável por catalisar um dique por onde vai desaguar a mais sórdida onda vibracional da maldade. Lei de destruição. A guerra é a indigestão da humanidade que necessita se livrar do mal-estar pelo vômito da maldade. Orem com fervor pelo planeta. Nos escombros da destruição, mais uma vez renascerá a fênix da esperança e da bondade. A guerra será uma explosão necessária para fazer ruir todos os limites mentais dos continentes, em ambas as esferas da vida. Vocês assistirão ao eclodir de uma era de alucinação. Depois da senectude do domínio silencioso e sutil, virá o escândalo, a maldade declarada, o vício público. A inversão de valores parecerá uma realidade. Até mesmo os ambientes espíritas sofrerão o contágio do orgulho e da arrogância humana. Penetramos naqueles acontecimentos previstos pelo Senhor em Mateus, capítulo 24, no sermão profético. A história espiritual renovou-se depois do espiritismo. Sob meus ombros assenta-se grave responsabilidade depositada pelo Espírito Verdade desde meu desenlace, em 1918, cuidar da limpeza da psicosfera do submundo, concluir o transporte da árvore do Evangelho e erguer o Hospital Esperança. O Senhor concedeu-me para isso 80 anos, para que, depois, conclua o serviço iniciado novamente no corpo ao raiar do novo milênio. Vamos transferir Matias esta noite para o hospital. Ele sucumbiu ante a fragilidade que decorre do arrependimento. Seus caminhos se entrelaçam com os dele. A partir de agora, faremos trabalhos noturnos frequentes com os médiuns. Mister o desprendimento mais consciente no intuito de arquivar os planos de nossa esfera. Um médium renovará os caminhos da doutrina espírita nesta terra abençoada das Minas Gerais. Seus informes já começam a se espalhar. Fiquem atentos. Sintam-se à vontade para suas considerações. Nossos diálogos habituais com o benfeitor eram pura espontaneidade e humor. Inácio nunca perdia ocasião para indagar, e diante da deixa do Sr. Eurípides, externou: há alguma razão para essa fixação de Matias em Dona Modesta? Doutor Inácio, tudo obedece ao conhecido princípio de que nada ocorre por acaso. Na minha concepção, espíritos do porte dos valores já não estariam nem mesmo no planeta. A história dos valores é um enredo de renovação, conquanto as loucuras ainda praticadas em nome da justiça e da religião. Quer dizer que, mesmo fazendo o que fizeram, estavam melhorando. Cansavam-se do mal. Ninguém salta da maldade para a benevolência de improviso. Com os graves compromissos assumidos, respondem pela morte de 100.000 pessoas, aproximadamente, na desdita de São Bartolomeu. A Casa de Valores, com raras exceções, é um retrato da interferência espiritual nos processos reencarnatórios sob controle das falanges organizadas que investem contra o bem. O Senhor disse que os últimos 500 anos foram uma etapa de remorso no mundo. Psiquicamente é esse o estágio do planeta. Culpa, frustração, insatisfação e abandono. São as feridas psicológicas inevitáveis de um orbe cuja função é a de um centro corretivo para espíritos rebeldes, que assim agem por não desejarem reconhecer sua fragilidade e impotência. Nesse século então reencarnarão somente espíritos em estado de culpa. Uma esmagadora maioria estará situada nesse foco mental. Na primeira metade do século, por uma questão de necessidade do planeta, teremos programas coletivos de saneamento psíquico por meio de hecatombes.
Uma delas foi a Primeira Guerra Mundial de 1914. Nos últimos 50 anos deste século, graças a esse saneamento, regressarão as almas em expiações afetivas com um grau acentuado de remorso nas amargas vivências da perturbação mental e da obsessão. Teremos espíritas nessa condição? Certamente. Recordemos aqui algo necessário. Inácio, nesse tempo, tinha seus 30 janeiros aproximados.